Excelência, me chamo Alan Silva Faria, sou advogado do escritório Silva Vitor Faria Ribeiro, advogados associados. Peço vênia para Vossa Excelência para apresentar um despacho via vídeo relativo à ação posta a julgamento por Vossa Excelência. Julgador, representa uma empresa de telecomunicações, uma empresa que fornece serviços essenciais aos consumidores dos serviços de acesso à internet e outros serviços de telecomunicações. Excelência, a parte contrária é uma empresa, uma companhia de energia elétrica, uma empresa que fornece serviços de energia elétrica e precisa disponibilizar os postes, a infraestrutura física, para que o meu cliente, uma empresa de telecomunicações, possa chegar até a casa do consumidor final. Em síntese, julgador, estamos aqui discutindo o preço pelo aluguel do ponto de fixação que fica em cada um dos postes alugados pelo meu cliente perante a empresa de energia elétrica. Como já dito, Excelência, friso novamente, os serviços prestados pelo meu cliente são serviços essenciais, assim como o serviço de energia elétrica. Os serviços de acesso à internet foram alçados ao status de serviços essenciais, inclusive serviços considerados com status de serviços públicos, mesmo não sendo prestados por concessionárias dos serviços de telecomunicações, devido à sua essencialidade. Inclusive, no próprio decreto presidencial, na época da pandemia, foi muito bem salientado essa essencialidade, assim como na lei de greve prevê a essencialidade do serviço de telecomunicações e seus afins. Portanto, Excelência, estamos aqui discutindo a sobrevida da empresa de telecomunicações frente a uma concessionária, uma gigante do mercado de energia elétrica. Excelência, objetivando o pedido posto para análise de Vossa Excelência, a empresa de telecomunicações requer a aplicação do preço de referência por cada ponto de fixação que ela precisa alugar até chegar à casa do seu cliente. Esse preço, Excelência, pago hoje pela empresa de telecomunicações é um preço muito exorbitante, que se comparado com o preço de referência, data base dezembro de 2014, previsto na resolução, no artigo 1º da resolução 004 de 2014, em dezembro de 2014, temos, Excelência, que esse valor lá em dezembro de 2014 era de R$ 3,19. É importante também dizer, Excelência, que as agências reguladoras, a Anatel e a ANEEL, se reuniram e, por formarem uma comissão conjunta, decidiram, via resolução, pela aplicação desse preço de R$ 3,19 por referência ao mercado composto por empresas tanto de telecomunicações quanto companhias de energia elétrica. Essa resolução, ela dá guarida, ela dá voz, ela tenta pacificar as inúmeras cobranças abusivas feitas por inúmeras concessionárias no Brasil afora, inclusive dando voz ao que versa o artigo 73 da Lei Geral de Telecomunicações, Lei 9472 de 1997. Artigo 73 determina, julgador, que todas as companhias de energia elétrica que possuem capacidades excedentes em suas infraestruturas são obrigadas a compartilhar essa infraestrutura com as empresas de telecomunicações a preços e condições justas e razoáveis. O que não vem acontecendo no mercado onde a empresa de telecomunicações postulante trabalha e desenvolve as suas atividades. Então, esse valor exorbitante pago pela empresa de telecomunicações faz com que ela tenha uma perda substancial da sua competitividade. É importante também destacar, julgador, dentro desse cenário, alguns pontos para um deslinde melhor do feito. Primeiro ponto a se destacar é a questão do monopólio, do direito exclusivo que só a companhia de energia elétrica tem em relação à infraestrutura, os postes. Veja bem, julgador, a empresa de telecomunicações ela não pode não contratar com a companhia de energia elétrica, ela não tem outra opção. Ela é obrigada a contratar, a usar esses postes, porque não existe outra empresa para fornecer esses postes. Essas regras, inclusive, é importante dizer, julgador, foram criadas pela Lei Geral de Telecomunicações e também em decorrência de questões urbanísticas e arquitetônicas, para que no Brasil não exista a colocação de vários postes na mesma localidade. Imagine que loucura que seria cidades se em cada ponto houvesse mais de um poste, houvessem 2 postes sendo colocados em cada local. A título de curiosidade, na Argentina, e temos fotos para demonstrar isso, na Argentina, como não existe a concessão do serviço de energia elétrica, existem 3, 4 postes no mesmo local. Então, por isso que o artigo 73 ele compeliu as empresas, as companhias de energia elétrica, a compartilhar sua infraestrutura com as empresas de telecomunicações, também para viabilizar um serviço essencial para toda a coletividade. Então, existe um monopólio que é exercido pelas companhias de energia elétrica. E a postulante, a empresa de telecomunicações, ela não tem a quem recorrer. E por isso, um segundo ponto é importante destacar, Excelência, que infelizmente as empresas, como no caso da postulante, ela é obrigada a assinar um contrato totalmente adesivo, sem qualquer possibilidade de negociação entre as partes. A empresa de telecomunicações não tem qualquer gerência, qualquer tipo de influência sobre o contrato que for a ela apresentado. Ela não consegue negociar suas cláusulas, tampouco consegue negociar o valor que é imposto, tampouco consegue negociar outras cláusulas desse contrato.
adesivo. Existe, então, Excelência, um vício na natureza da relação contratual. Um vício de consentimento. Porque, de um lado, ela precisa, de forma premente, dessa infraestrutura para chegar até os seus clientes, para prestar o serviço de internet via banda larga, por meio de fibra óptica, mas ela não consegue sequer negociar. E não existe um preço justo sendo pactuado no presente caso. Portanto, julgador, a ação, ora posta a deslinde, ela visa equalizar, ela visa trazer um preço mais justo a ser pago pelo cliente. Porque é importante dizer também, julgador, que cada valor que é cobrado exorbitante, ele é multiplicado por todo o volume de pontos, de postes que são utilizados pela empresa de telecomunicações. O maior custo hoje, sem sombra de dúvidas, julgador, de qualquer empresa de telecomunicações é o custo relacionado ao compartilhamento de infraestrutura. É um custo hoje altíssimo, que chega inclusive a inviabilizar as atividades de inúmeras empresas. Chega inclusive a fazer com que várias empresas não tenham interesse em expandir a sua rede ou não tenham interesse inclusive em competir no mercado de telecomunicações. Um outro ponto agora que é importante destacar também nesse despacho via vídeo é a questão, além da obrigatoriedade do compartilhamento, além da questão inerente a esse vício de consentimento, da adesividade contratual, além também da questão do monopólio e de serviços essenciais sendo prestados, é essa política discriminatória praticada pela Companhia de Energia Elétrica. Porque, conforme colocado nos autos, Excelência, foram juntados inúmeros contratos pactuados com outras empresas de telecomunicações, inclusive empresas de grande porte no mercado, onde atua a empresa postulante, a um preço mais justo e razoável, e contratos nos quais determinam que a Companhia de Energia Elétrica pratica preços inferiores, muito inferiores aos preços cobrados da nossa cliente, julgador, o que demonstra que existe dentro do mercado, não só no mercado onde a nossa cliente está inserida, mas no mercado brasileiro, uma política discriminatória letal ao incentivo e competição no mercado de telecomunicações. E diante dessa política discriminatória apresentada pela Anatel e pela ANEEL em vários estudos realizados por ambas as agências, inclusive estudos que balizaram a resolução conjunta 004 de 2014, julgador, esses estudos, existe uma nota técnica, a nota 027 de 2006 da ANEEL, que já demonstra uma política discriminatória praticada por várias empresas, companhias de energia elétrica, como da parte adversa no presente caso. Então, não é de agora, não é recente essa política discriminatória enfrentada pela nossa cliente. Já foi juntado nos autos vários documentos expedidos tanto pela Anatel quanto pela ANEEL que demonstra essa política discriminatória. A nota 0027 de 2006 é um documento que demonstra essa política discriminatória. Então, temos uma política discriminatória sendo comprovada via contratos pactuados pela própria companhia de energia no mesmo mercado de atuação da nossa cliente, e também temos já a confissão, a confirmação das agências reguladoras acerca dessa diferença gritante de preços que são praticados entre as mesmas empresas de telecomunicações em mesmos mercados. Além disso, julgador, também foi anexado nos autos, além de toda essa fundamentação e toda essa documentação até aqui demonstrada, também foi anexada nos autos inúmeras perícias técnicas realizadas em processos judiciais que apontaram de forma taxativa pela aplicação do preço de referência atualizado, que é o pedido que vem ser postulado na presente ação. As perícias, julgador, já determinaram, em vários processos judiciais, em várias jurisdições, como em Minas, São Paulo, no Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e vários outros estados, apontaram a necessidade de adoção do preço de referência, tendo em vista todo esse cenário aqui ora pintado, para fim de buscar uma justeza e também uma condição melhor na precificação em relação ao valor do ponto de compartilhamento. Excelência, é importante dizer também que essa discriminação em relação ao preço interfere direto na concorrência, interfere direto na competição. Destaca-se, inclusive, julgador, que na Lei Geral de Telecomunicações, 9472 de 97, o maior princípio instituído por tal lei, essa lei foi publicada quando da ocorrência da privatização dos sistemas de telecomunicações, o maior princípio dessa lei é o princípio da competição. E esse princípio da competição, ele está totalmente aliado à concorrência leal, que é guarida, inclusive, do artigo 170, salvo melhor juízo, da Constituição Federal, que é o princípio da livre concorrência. Então, a Lei Geral de Telecomunicações, ela vem dar uma guarida para o mercado de telecomunicações no que diz o fator concorrencial, no que diz o fator de competição, e aí, não bastando a lei federal, não bastando, inclusive, a própria Constituição Federal, foi necessário, inclusive, uma resolução editada pelas agências técnicas reguladoras de ambos os setores para a criação desse preço de referência. Além da discussão, julgador, nos autos, relativo ao preço de referência, é importante também trazer à baila, trazer aqui ao esclarecimento de Vossa Excelência, que esse preço previsto na resolução 004 de 2014,
ele precisa ser atualizado. A atualização, inclusive, é outro fator debatido nos autos. A postulante pleiteia nos autos a aplicação do IPCA como sendo um índice mais justo, mais isonômico para atualizar o preço de referência. Lá do outro, o contrato imposto pela companhia de energia, no presente caso, aplica-se outro índice, um índice lesivo aplicado ao contrato de compartilhamento, a esse contrato firmado entre a empresa de telecomunicações e a companhia de energia elétrica. É importante dizer, jogador, que foi também anexado nos autos outros contratos pactuados pela própria companhia de energia com outras empresas de telecomunicações, diferentemente da postulante, mas praticando o IPCA, diferentemente do que é imposto à postulante. Além disso, além de contratos que foram demonstrados nos autos, juntado aos autos, demonstrando a aplicação do IPCA pela companhia de energia, e foi juntado também, inclusive, outros contratos de outras companhias de energia, demonstrando que o IPCA é o melhor índice a recompor essas perdas inflacionárias desde dezembro de 2014 até a atual conjuntura. Foi apresentado também, julgador, a nova minuta da resolução conjunta, formada pela ANEEL e pela Anatel, que vai revisar a resolução 004 de 2014. Na nova minuta, o que as agências reguladoras fazem é atualizar o preço de 3,19 para a data atual, determinando a aplicação do próprio IPCA como índice de reajuste, sendo ele justo e razoável. Pós-pandemia, o IGPM e o GPDI, julgador, bateram casas assustadoras devido às escassez de commodities, principalmente e alta do dólar, porque tais índices estão muito ligados a esses indexadores, diferentemente do IPCA, que possuem indexadores diferentes do IGPM e do GPDI. O IPCA, lá do outro julgador, ele refletiu realmente as perdas inflacionárias dos períodos a serem ajustados. E dentro desse contexto, pasme, julgador, a própria ANEEL editou em 2021 a resolução 1000 da ANEEL. E essa resolução 1000 da ANEEL fez com que os contratos pactuados com as companhias de energia elétrica, junto a principalmente instituições financeiras, trocassem o IGPM pelo IPCA. Excelência, as companhias de energia já se privilegiaram em seus contratos pactuados com o terceiro com a aplicação de um índice mais justo e razoável, que é justamente o pedido que está sendo feito para Vossa Excelência na presente ação. É importante dizer também, julgador, que o maior custo para as companhias de energia elétrica para fins de permitir esse compartilhamento é uma análise e aprovação de projetos técnicos, que é o que a postulante faz. Que fique claro aqui, Excelência, não estamos pleiteando qualquer tipo de ocupação irregular ou qualquer tipo de ocupação, seja a revelia, pelo contrário, estamos pleiteando um preço mais justo e razoável para que a postulante possa, inclusive, expandir as suas redes, aumentar a sua capilaridade, mas dentro de uma central de custos, dentro de uma previsibilidade justa e razoável. E nesse toar, finalizando e agradecendo pela oportunidade, foram anexadas inúmeras jurisprudências de casos totalmente idênticos ao presente, de diversos tribunais, seja de Minas, do Rio, São Paulo, Bahia, sul do país, julgador, todos tribunais determinando a aplicação de um preço justo e razoável, o que demonstra, pelo menos em caráter inicial, a probabilidade do direito e o que será, inclusive, confirmado quando da produção de provas ou quando da fase de produção de provas acerca do direito perseguido na presente ação. Contudo, julgador, também está claro a questão da urgência da aplicação e da lesão caso não seja aplicado. Porque, pasme, julgador, os pontos nos postes são finitos. Existe uma limitação, um número de empresas que podem ocupar esses pontos. Nesse sentido, se as empresas não saem na frente para apresentar os seus projetos para ocupar, se não fazem, contratam esses junto às companhias de energia elétrica ou aceitam a adesividade desses contratos, ocorre que essas empresas elas perdem o direito de usar os pontos devido à impossibilidade de ocupação por ausência de espaço. Veja, julgador, que as empresas de telecomunicações, como a postulante, precisam do poste. Não existe outra concessionária, não existe outra empresa para fornecer esse caminho, para fornecer esse tipo de contrato. A ela é imposto um contrato adesivo, abusivo, com um preço totalmente exorbitante, e ela, não, além de não ter a quem recorrer, ela está totalmente limitada. Então ela precisa crescer, mas dentro desse universo totalmente lesivo, com cécia vênia, ilustre julgador. Dentro do exposto, primeiro eu agradeço a possibilidade de apresentar esses pontos via despacho através desse vídeo. Motivo pelo qual pleiteamos aqui, julgador, que seja dado provimento aos pedidos elaborados na peça apresentada para análise de Vossa Excelência. Aguardamos e desde já meu muito obrigado.